Bom dia, pessoal. Acho que a boa parte do pessoal já entrou ali, então a gente já vai iniciar. Bom dia a todos ali, a gente agradece a participação de vocês aqui no webinar que a gente vai fazer da nossa solução. Pelo que eu estou vendo na lista aqui do pessoal que está na conversa, algumas pessoas a gente já conversou, a gente já teve contato anteriormente, então agradeço a quem já é cliente nosso que está participando do evento. Quem vai conduzir a discussão aqui sou eu, que sou responsável pela solução aqui na Escota, e o Ricardo Acras, que ele vai se apresentar mais para frente, que é o nosso parceiro que vai capitanear a integração das notas de serviço, tá? Então, só passando um contexto geral para vocês, o fato gerador desse tipo de iniciativa que a gente está fazendo para a nota de serviço é a carência muito grande que tem no Brasil para esse tipo de solução hoje, tá? Normalmente, o que a gente observa no Brasil você vê soluções que são muito complexas, muito grandes, mas são pouco efetivas para lançamento. Porque a maior parte das soluções trata somente um dos problemas, que é basicamente algumas soluções, é a parte da integração, a busca das notas fiscais, e acaba deixando de lado uma parte muito importante do processo, que é o lançamento da nota fiscal em si, que é o que o inbound da SAP, que já funciona para notas de imaterial, trata de forma muito bem, que é a parte da automação. Então, diante de uma quantidade gigante de clientes que nós temos que já utilizavam o GRC, a gente aproveitou essa estrutura que já existia para notas de material para elaborar uma solução que fosse adequada para a parte de serviços. E é isso que a gente vai apresentar para vocês aqui. Então, a solução se divide ali basicamente em dois blocos grandes, tá? O primeiro deles é a integração da nota de serviço, e esse processo de integração a gente vai contar com o apoio ali da Focus NFE, na figura do Ricardo Acras. E na parte de lançamento de nota fiscal, a gente vai utilizar os recursos que o SAP já oferece para nós, seja ele via GRC, via o próprio ECC ou mesmo o SAP Document Compliance lá, utilizando a solução nova do Document da SAP, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida durante a reunião, pode ir mandando ali que depois a gente responde no momento de dúvida, tá bom? Vamos lá. Fazendo uma apresentação rápida da Escota, só para mostrar para vocês, quem já conhece, quem não conhece ainda, como nós estamos, tá? Esses são os números ali mais ou menos de 2020. A gente já está com mais de 60 clientes ativos na base, tá? São clientes que estão fazendo projetos conosco de forma recorrentemente. Mais de 1.000 projetos entregues já, de todos os tamanhos, mas aqui nós consideramos somente os projetos maiores. Nossa base de monsters, que são os nossos colaboradores aqui, que é como a gente se denomina, já estamos com mais de 50 pessoas, contando só o time fixo, né? Tem outros que apoiam a gente de maneira sazonal. E a gente apresenta um crescimento anual de uma média de 50%. No último ano teve alguns deslizes por conta da pandemia, mas a média tem se mantido bem consistente. Tá bom? Isso é um resumo dos números da Escota ali nos últimos anos. E essa aqui é a base de clientes que a gente construiu, tá? Os clientes que estão aqui, basicamente, são os clientes que fazem projetos com a gente. Alguns nomes não estão aqui, porque a gente acaba não conseguindo colocar todos, mas só para demonstrar para vocês que a gente está acostumado a atender empresas que têm diversos portes, tamanhos, segmentos, soluções, necessidades, e a gente consegue trazer essa experiência toda para dentro dos projetos, de modo a trazer soluções que não são isoladas, específicas. A gente compartilha conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos nossos projetos. Bom, basicamente, a solução de nota de serviço que a gente traz é uma parceria da Escota com a Focus NFE, e deixa eu explicar para vocês o motivo dessa parceria. Tá? A gente sabe que o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Essa quantidade de municípios faz com que seja praticamente impossível você ter uma unificação do layout nacional. Existe um projeto que está em andamento na Cefaz já faz vários anos. A própria nota fiscal eletrônica de material possui campos e informações que permitem o preenchimento de dados de serviços, porém essa estrutura não vinga, pelo fato de a estrutura e a infraestrutura utilizada para emitir nota fiscal de serviço ser municipal. Isso faz com que a complexidade e a burocracia do processo seja muito maior, o que dificulta essa unificação e impossibilita qualquer tipo de automação. Então, dentro do SAP, a gente que está mais acostumado com a parte de automação ali, você sabe que já tem para a CTE, já tem para a nota fiscal eletrônica, canais bem consolidados para disponibilização dos documentos XML para possibilitar a automação. Esses mesmos canais não são possíveis para a nota de serviço.
Primeiro que não tem uma entidade que unifica isso a nível de Brasil, igual tem a Cefaz Federal. Por mais que a emissão da nota fiscal eletrônica seja estadual, você tem a Cefaz Nacional unificando todos esses lançamentos. E nós não temos isso para serviço e não tem nem perspectiva de que isso aconteça, tá? E o segundo ponto é que nem todas as prefeituras das mais de 5.000 utilizam o mesmo sistema, utilizam os mesmos canais e algumas delas nem mesmo disponibilizam meios físicos, meios digitais para você obter o documento. Então, algumas delas operam de uma maneira muito precária, com pouca automação, com pouca inteligência e muito trabalho manual. Então, você não conseguiria fazer igual você faz para nota de material, um sistema de pesquisa de notas que conectasse um serviço único e conseguisse buscar esses documentos. E aí que entra a questão da Focus. A própria SAP, nas soluções mais novas, por exemplo, no SAP Document Compliance ali, já recomenda a utilização de parceiros integradores para coleta e emissão de documentos municipais. Então, por exemplo, citando só uma questão ali da emissão da nota de serviço nas novas soluções da SAP, a SAP tem se comprometido a entregar somente o layout de São Paulo e Rio de Janeiro, e as demais cidades, elas disponibilizam canais para você homologar parceiros para facilitar esse processo de emissão. E a gente está aplicando essa mesma lógica para a parte de entradas. Se para a parte de saídas serão necessários, hoje e no futuro, parceiros para integração com as respectivas prefeituras, na entrada, a lógica se mantém, tá? Então, a Focus ela vai capitanear esse processo com a gente de disponibilização dos documentos dentro do SAP, tá? Então, a gente separa bem essa parte da solução. A Escota é extremamente especializada em SAP e a gente trata os dados no SAP, as automações, da melhor forma possível. E a Focus é extremamente especializada em nota fiscal eletrônica e ela vai fazer o tratamento da integração desses documentos, de modo que a informação chegue correta no SAP e a gente consiga fazer uma automação, beleza? Em linhas gerais, é isso, a gente vai aprofundar nesses temas, mas só para vocês entenderem ali como que está o contexto dessa solução e por que ela foi originada, tá? Uma questão bem simples que a gente coloca nos projetos uma questão bem simples. O Acras ele vai se apresentar na sequência ali, porque tem um slide ali que a gente vai comentar da atuação da Focus. Aqui a gente está só contextualizando por que a gente traz esse tipo de projeto para a mesa, tá? A abordagem que a gente chama de Procure to Pay na Escota, porque é uma área de negócio que a gente tem hábito de fazer diversos projetos, e aqui eu trago alguns exemplos que homologam a Escota como um parceiro que de fato conhece desse processo, tá? E aqui eu trago alguns exemplos de projetos que nós já fizemos, tá? Desde o processo lá da geração da necessidade ou da parte de cotação, do início do processo de suprimentos, a gente tem projetos em diversos clientes grandes, tá? Para a parte de cotação automática, aqui utiliza uma tecnologia de cotação, substitui os smartforms do SAP por Excel, com várias conexões automáticas no SAP. A gente fez projetos de compra direta, que é a compra a partir do próprio XML, sem passar por uma área de suprimentos e recebimentos, tá? Esse aqui foi na Votorantim. Nós temos projetos de determinação automática de IVA, a gente fez aqui 2 exemplos na Arauco e na JSL, mas nós temos outros clientes que já fizeram esse mesmo projeto com a gente, tá? Isso na parte de geração de necessidade. Na medida que você vai avançando dentro do processo de compras, a gente tem clientes que utilizaram tecnologia mobile nas aprovações aqui, por exemplo, na Aero, que é o grupo de lojas do Boticário. Na área de recebimento, fizemos já projetos em SCP, que é o recebimento automatizado lá, a gente fez para Votorantim Cimentos, onde o próprio operador logístico dá entrada nos processos de material, tá? Temos diversos projetos de WM para otimização de operação logística, aqui no caso da Arauco, integração de balanças, e recebimentos automatizados ali na Nexa e na CBA, que são empresas de metais ali do grupo Votorantim, tá? Quando a gente fala de NFA e CTE, aqui dentro entra a parte do inbound, mesmo a gente já tendo passado todo o processo anterior logístico, aqui a gente tem um conhecimento pesado em cima do fluxo, tá? A gente fez em diversos clientes já o processo de NFA inbound, de CTE inbound, de validações fiscais, já utilizamos o BRF, o workflow, toda a parte de impostos retidos, o próprio NFSE nós já fizemos. Então, isso confere a gente bastante conhecimento de como esse mecanismo opera dentro do SAP, seja ele com GRC, sem GRC, e é isso que conferiu a gente conhecimento para conseguir elaborar essa solução que a gente está trazendo para vocês, tá? E a intenção dessa solução é que não seja um Big Bang, assim, uma solução gigantesca que vá exigir uma mudança organizacional gigante na empresa. A intenção é trazer para dentro do mecanismo de notas fiscais também a parte de serviços, buscando sempre a padronização.
Lembrando que para serviços existe uma diferença ali na parte de compras, né, em relação a materiais, que são os impostos que incidem na operação, mas para um processo geral, a finalidade desse processo é você registrar fisicamente o serviço, seja por folha de serviço, seja por um amigo manual, e no final você pagar o fornecedor e fazer a contabilização dos impostos, tá? Então, por mais que sejam processos separados, a finalidade do processo de aquisição de serviços, ele é, na teoria, semelhante ao de nota fiscal eletrônica e de conhecimento de transporte. Por isso que a gente tenta trazer todos eles para o mesmo contexto, tá? De maneira geral, esse aqui é um resumo do que a gente está acostumado a fazer dentro desse ciclo Procure to Pay, tá? Era só para exemplificar para vocês. Sobre a parceria ali, agora eu vou abrir para o Acra se apresentar e falar um pouquinho da Focus ali, para vocês entenderem quem que ele é. Bom dia, meu nome é Ricardo Acras, eu represento aqui a Focus NFE. Acho que o Jean já deu um contexto bem geral, né, do que a gente traz para a mesa, mas só para deixar alguns pontos bem esclarecidos aqui. Hoje a gente tem 12 anos de mercado, então a gente trabalha com nota fiscal eletrônica desde 2008, quando algumas das primeiras notas foram emitidas no Brasil, a gente já estava participando. Atualmente a Focus NFE tem mais de 6 mil clientes ativos, mensalistas ativos usando a nossa plataforma. Temos mais de 500 municípios já integrados com clientes utilizando, e a gente tem autorizado aí mais de 3 milhões de documentos fiscais por mês. Esses dois últimos pontos ali, os mais de 500 municípios e 3 milhões de documentos integrados, é o que a gente traz para a mesa nessa parceria. A gente traz o conhecimento que, como o Jean bem comentou, são 5.700 e tantos municípios no país. Cada um pode legislar e determinar o formato de emissão de nota fiscal de serviço como bem entender. E quando muda a prefeitura, muitas vezes muda o fornecedor, muda o formato. Então, isso é um caos que se criou, né, com vários formatos. O que a gente faz? A gente pega o caos, normaliza ele, traz para um formato padrão e permite a emissão, ou, no caso aqui dessa parceria com a Escota, a recepção desses documentos de maneira única. A gente normaliza isso antes de entrar no SAP. Então, você não vai precisar mexer no teu SAP se um município ou outro muda de formato, ou se você passa a tomar serviço de um fornecedor de um município que antes não tomava. Então, esse é o conhecimento que a gente traz para a mesa. Aqui no próximo slide, eu vou mostrar alguns dos nossos principais clientes, né? Alguns nomes mais conhecidos, mas nós atendemos clientes de vários portes, vários setores aí e em todo o país. Então, eu devolvo agora para o Jean e, na sequência, eu volto com a nossa parte aí da integração, como que a gente faz como que a gente viabiliza que essas notas todas cheguem até o GRC para vocês aí, Jean. Show de bola. Obrigado, Ricardo. Vamos falar um pouquinho do processo, tá? O que a gente propõe aí para dentro desse processo de aquisição de serviço da automação? Esse slide resume bem todas as opções possíveis para automação de serviço, tá bom? Então, a gente segrega aqui em dois blocos bem específicos, tá? O inicial aqui, que é a integração dos documentos, fica dentro do guarda-chuva da Focus, tá? Então, a Focus é responsável por organizar e captar esses XMLs por N canais ali que eles têm disponíveis para buscar esses documentos e disponibilizar para nós dentro de uma das opções de landscape que a gente propõe, tá? A primeira lá em cima é a gente utilizar o próprio GRC para fazer esse lançamento. Então, aqui, se você for ver nas duas caixinhas aqui, você tem o GRC, originalmente, ele é uma mensageria, né? Ele faz a comunicação com a Cefaz para de uma nota eletrônica e serviço e conhecimento de transporte. Ele tem os monitores fiscais e logísticos para a operação do inbound. Então, essa é a estrutura standard do GRC. E ele faz a comunicação com o ECC ou com o S4HANA aqui. O S4HANA pode estar aqui na mesma base também, dependendo do release que vocês tiverem. A questão aqui é que ele utiliza isso para fazer a automação dos lançamentos e enviar os documentos para o ECC ou para o S4HANA. Tá? Isso aqui é standard. Aqui dentro, a SAP não disponibiliza nenhuma solução de serviço, não trata nenhuma questão de serviço. E a solução que nós trazemos dentro do SAP é justamente tratar isso dentro do GRC, tá? Então, a gente recebe os documentos da Focus, não vai ser como se fosse uma nota fiscal modelo 55, né, um CT modelo 57, e ele integra e passa a constar na base do GRC.
Então, do ponto de vista SAP, para quem utiliza GRC, a solução consiste em receber os documentos da Focus e integrar dentro do próprio GRC e utilizar os mecanismos dos monitores fiscais e do monitor logístico. Se no processo de vocês fizer sentido ter monitor logístico para serviço, ele vai estar disponível para utilização se vocês quiserem. Utilizar o próprio GRC para fazer o lançamento. Tá? Tecnicamente, é uma solução viável de ser implementada, a gente tem clientes que já usam ela, e do ponto de vista processual, você padroniza o seu processo de recebimento. Então, de novo, a gente entrou nesse mérito aqui, justamente pelo fato de ter diversos clientes que já utilizavam o GRC, nos solicitado para trazer para dentro do GRC a parte de serviço também. E agora a gente está abrindo para os demais clientes ali essa opção, porque a gente entende que processualmente é vantajoso. Às vezes você tem algumas melhorias ali, alguma coisa que já funciona no GRC. Por exemplo, um cliente que a gente possui ali, a JSL, né, a transportadora, que já faz uso do GRC como um workflow, tem todo um mecanismo lá dentro implícito para tratar as notas de material. E trazendo o serviço para o GRC, ela passa a entrar nesse mesmo mecanismo de lançamento, o que facilita ali a padronização do processo e a produtividade da área, tá? Lembrando que da mesma forma que para material, dessa forma, o sistema vai usar o próprio XML de serviço para fazer a miro do serviço. Então, os dados de impostos, base de cálculo, tudo que for buscado a partir desse XML vai passar a ser utilizado para o lançamento, com a mesma lógica do material. Ou seja, o que vai escriturar na tua nota fiscal lá a hora que for executada a miro, vai ser basicamente os valores que estão no XML que vocês receberam, tá? Esse caso que a gente está trazendo porque, de fato, a SAP não entrega e não tem nem possibilidade de entregar de forma standard via algum tipo de nota essa solução no GRC, tá? A segunda opção, ela é para casos onde vocês não possuem mensageria. Supondo, assim, empresas que não têm GRC, utilizam, por exemplo, outra ferramenta, por exemplo, o NeoGrid ou enfim, Neores, ou outras tecnologias de mensageria que não tem o GRC, a gente disponibiliza uma opção que a gente consegue implementar a solução dentro do próprio ECC ou do S/4HANA, tá? Nesse caso, o mecanismo é muito parecido, a diferença é que a gente traz aqui dentro, a gente tem um acelerador que disponibiliza os monitores fiscais e logísticos dentro do próprio ambiente, tá? Mas o funcionamento é basicamente o mesmo, né? Se você já possui GRC, fique no GRC, que é o que tem de melhor, mas caso você não possua GRC, você tem essa opção de trazer para dentro do ECC para fazer esse processo aqui dentro, tá? Só que o cliente às vezes não tem GRC por conta de restrições de licença, durante a implementação não fez a aquisição do próprio GRC, enfim, tem sempre algum motivo pelo qual ele não possui, tá? Por último, a gente tem aqui a solução dentro do eDocument, tá? Que utiliza a Cloud NFE. Essa é a solução mais recente da SAP, tá? Para a parte de emissões de nota, é dentro desse Cloud NFE que a SAP indica a necessidade de você homologar parceiros para fazer emissão e recebimento, tá? O eDocument é uma solução que está em evolução ainda. Ele não tem todos os processos que o GRC oferece, mas futuramente ele vai acabar aos poucos substituindo o GRC. Tá? Ele vai ser a nova solução. E a SAP, veja o movimento que ela faz. Ela joga dentro do SAP Document Compliance, que é cloud, a parte de mensageria, recebimento de documentos, os eventos da Cefaz, toda a parte de comunicação. A SAP assume isso, tá? Tanto para a entrada quanto para a saída de notas. E isso vale também para o que a gente está propondo para serviço. E dentro do ECC, a SAP disponibiliza ali o monitor fiscal e o monitor logístico, muito parecido com o que tem no GRC, tá? Tem algumas diferenças sensíveis, mas o mecanismo de funcionamento é o mesmo, tá? Tanto que para fins de produtividade quase não dá diferença você usar no GRC ou no eDocument. A estrutura é muito similar, a diferença é que você terceiriza a mensageria para a SAP, tá? Ela acaba assumindo isso através da solução cloud dela. E aqui dentro, assim como no GRC, você pode agregar processos novos. Então, tanto no GRC, que é a primeira opção, quanto na última, aqui no Cloud NFE, a gente criaria um processo de nota de serviço com as etapas de lançamento, utilizando como modelo o processo, por exemplo, de nota de material. Tá? Então, esse slide, a finalidade dele é mostrar para vocês que a gente consegue integrar a parte de serviço em qualquer um do landscape que você tenha. Uma solução de GRC standard, uma solução sem GRC, que daí não seria standard, e dentro do Cloud NFE, ali utilizando o standard também para fazer os lançamentos. Beleza? Só para mostrar, depois eu vou mostrar uma demonstração para vocês verem como funciona. E agora vamos conversar sobre o processo basicamente, tá? Aqui é só uma comparação básica para vocês terem ideia das diferenças básicas do lançamento, tá?
O processo sempre inicia aqui pelo cadastro e envio do pedido de compra, tá? Todas as empresas partem disso, né? Você não faz a compra de um serviço, via de regra, sem ter um pedido de compra criado. A prestação de serviço é efetuada pelo fornecedor, que faz a emissão da nota, e essa caixinha que está marcada aqui, o recebimento da nota fiscal de serviço, ela é o que dói normalmente nos dias de hoje, tá? Ou você recebe em papel, ou em PDF, ou uma imagem digitalizada, e você tem que ficar manuseando esse documento, seja por e-mail, seja manual, para efetuar a busca do pedido de compra, efetuar as validações manuais, e lá no final você fazer o lançamento manual. Como você não tem em formato eletrônico esse documento, isso torna muito mais difícil de você padronizar e fazer um tipo de automação aqui nesse sentido. Veja que o processo acaba sendo bem mais longo, tá? E isso aqui acho que já é tipo batido para vocês, é o processo antigo, já não tem muitas mudanças aqui faz muitos anos, e o que a gente propõe é essa coluna do lado direito aqui, onde o cadastro e envio do pedido de compra e a prestação de serviço acontecem normalmente, e a diferença começa a partir da emissão da nota de serviço, porque uma vez que essa nota de serviço for emitida, capitaneado pela Focus ali, essa nota fiscal vai ser integrada dentro do SAP, tá? Se tiver o número da folha de serviço ou do pedido de compra dentro da nota, o sistema vai fazer a atribuição do pedido de compra, a busca dele, e vai fazer o conceito que a gente chama de simulação e validações fiscais, que é a mesma simulação que é feita para a nota de material. A diferença é que para material, ele faz a comparação do ICMS, do IPI, do PIS, do COFINS entre o XML e pedido, e para serviço ele vai fazer a mesma coisa utilizando ISS, IR, INSS, o PIS, COFINS, CSLL retido. Os impostos são basicamente diferentes, tá? E nessa parte de simulação ele vai considerar se você utiliza J1B Tax para fazer os impostos retidos ou se você faz as retenções por FI, tá? Os dois cenários são possíveis. Basicamente isso que a gente faz. E lá no final, se não deu nenhum erro nessas etapas anteriores, ele faz o lançamento automático da nota de serviço, tá? Uma consideração só na atribuição do pedido, que aqui pode ser pedido de compra ou folha de serviço, se vocês trabalharem com folha, tá? Não existe um consenso nos clientes SAP em relação a isso. Tem clientes que utilizam pedido de compra normal, tem clientes que utilizam pedido guarda-chuva, tem cliente que utiliza folha de serviço. O que é importante que vocês saibam é que, independente do método de controle da prestação de serviço no SAP, de como você está comprando ele, a gente consegue lançar automaticamente aqui a Miro, seja qual for o objeto referência que você vai usar dentro do sistema, tá? De maneira bem geral, essas são as principais diferenças que a gente faz. Como eu falei lá no início, a complexidade da solução está em 2 pontos, né? Está na integração da nota, que a Focus acompanha a gente ali, e está na automação dentro do SAP, que é o que a gente aproveitou ali e utiliza o standard a nosso favor para que fique mais consistente esse processo de automação, né? Porque a gente vê que tem muitas empresas que tratam muito bem a integração, mas na hora de fazer a automação existem erros fiscais, o lançamento não é feito da melhor forma, ou é aquela automação mais ou menos, né? Que você tem uma solução automática, mas ela funciona de forma 100% manual. Então, acaba não sendo uma automação, né? Você acaba gastando o mesmo tempo para lançar dentro da automação o que você gastaria para fazer manualmente. A intenção aqui é que vocês efetivamente só tenham esforço manual se de fato você identificar que há um problema para ser ajustado. Agora a gente vai fazer uma demonstração rápida do que a gente está falando, tá? Eu vou liberar novamente para o Acras ali, ele vai passar a parte da Focus ali, na sequência eu entro mostrando no SAP. Legal, vamos lá. Bom, tudo se inicia com a emissão da nota, é claro, né? Então, o fornecedor emitiu a nota e aí a gente começa a trabalhar para trazer essa nota para dentro. Como que a gente trabalha? A gente trabalha com um sistema de fallbacks. Primeiro, a gente tenta, né, se o teu fornecedor está em um município em que permite essa automação via web service, por exemplo, São Paulo. Em São Paulo eu consigo buscar na própria prefeitura todas as notas emitidas contra o teu CNPJ. Cenário perfeito, busco as notas, jogo para dentro do SAP, né, pela integração da escola. O problema é que dos 5.700 e tantos municípios que temos no Brasil, menos de 400 têm essa automação feita de maneira oficial por parte da prefeitura. Então, não tendo essa automação, a gente faz um fallback e a gente tenta desenvolver um robô. O que o robô faz? Em alguns municípios, como Joinville, em Santa Catarina, eles disponibilizam um site da prefeitura onde eu posso buscar uma nota fiscal emitida contra o meu CNPJ manualmente, por um navegador.
aí a gente cria um robô que faz às vezes de um humano e de tempos em tempos busca nesse site a nota fiscal. Também é um cenário, não é o ideal, mas é um cenário que a gente consegue trazer uma boa automação aqui. Nem a automação por web service, nem por robô foi possível, e a gente tem o fallback, que é o nosso portal de entrada de notas fiscais de serviço. Esse portal pode funcionar por digitação, upload do XML, essa nota pode chegar por e-mail, então, de algumas formas que essa nota pode entrar aqui para o nosso lado. Eu vou compartilhar aqui uma demonstração rápida que mostra essa dinâmica. Qual que é a grande sacada aqui? Como a gente sabe as regras de emissão de nota em cada município, a gente pode trazer um portal, né, que se inicia aqui. O teu fornecedor, ele vai ter um login nesse portal, se for da política da empresa, se não, algum setor da empresa, algum BPO pode fazer essa digitação. Esse login vem pela integração com a Escota, então a Escota grava nesse nosso portal o login de todos os teus fornecedores. Na tela inicial, aqui eu estou mostrando um exemplo onde o próprio fornecedor está digitando ou subindo o XML da nota que ele emitiu contra a tua empresa. Assim que ele entra na tela inicial, ali no canto superior esquerdo, você pode ver que o fornecedor ele já está selecionado. Do lado direito ali, o número do pedido também é alimentado pela integração com a Spot. Então, uma vez escolhido o fornecedor, a gente traz só os pedidos ou as folhas de serviço que tem saldo. Então, ele escolhe a qual folha de serviço essa nota se refere e segue aqui a informação da nota fiscal. Se ele subiu o XML, todos os dados da nota já são interpretados e já são informados ali. Se ele não subiu o XML, seja porque a prefeitura não tem ou porque ele não tinha condição de fazer isso naquele momento, ele pode digitar os dados. Aqui vem uma informação importante, né? Essa tela aqui, essa parte da informação dos dados da nota fiscal, ela é montada conforme o município do fornecedor. Então, nesse caso aqui, essa empresa é de um município que obriga a informação do código KNAI, além do código de serviço, na nota fiscal. Então, a gente abre os dois campos e exige que sejam preenchidos. Isso aumenta a probabilidade do teu fornecedor informar os dados da nota de maneira correta, evitando retrabalho. Aqui você vê os próprios serviços, ele já busca os serviços conforme o fornecedor vai digitando, só permitindo que ele informe códigos de serviço válidos. A descrição do serviço. E aqui outro ponto importante, que o valor, se tiver ativa essa validação, o valor não pode ultrapassar o saldo daquele pedido ou daquela folha de serviço. No final do processo, ele dá uma anuência ali que ele está informando dados reais, e quando ele salva, vem a parte principal do processo, que não importa se chegou por web service, por robô, por digitação, por e-mail, por upload de XML, não importa como essa nota chegou até nós. A gente coloca uma barreira, normaliza essa informação e entrega ali para o GRC a parte da integração da Spot. O importante disso é que a prefeitura mudando, criando ou deixando ou descontinuando o web service, a gente podendo ou não podendo fazer o robô, a prefeitura mudando o formato, não importa a partir daqui, porque a gente normaliza essa informação e entrega ali para o lado da Spota da integração. Então agora eu devolvo para o Jean para ele mostrar o que acontece a partir daqui. Então, beleza, pessoal. Agora que o Acas explicou essa parte inicial de integração, lembrando que, só complementando o que o Acas comentou ali, toda essa parte de gerenciamento desses layouts da prefeitura, a Focus ficaria responsável, tá? Então, eles fazem a busca automática, mesmo não sendo todas as prefeituras que permitem a busca automática, a gente tem observado nos clientes ali que a volumetria de documentos que vem por esse fluxo automático é grande, porque as prefeituras maiores tendem a fornecer pela primeira ou pela segunda opção.
tá? A questão da última opção, que você precisa do apoio, seja do fornecedor ou seja de algum colaborador para fazer esse upload, são para prefeituras que têm um pouco menos de estrutura, que daí acaba sendo a realidade do Brasil, você tem uma grande quantidade de municípios, né? Mas só para comentar com vocês que o fluxo é bem maior nesses dois de cima aqui, porque a prefeitura pelo menos permite que você vá lá baixar o documento, tá? Tendo isso aqui devidamente organizado, a gente vem para a parte que é o SAP, que é para a gente trazer aqui para dentro do SAP esses dados, tá? Então, esse funcionamento aqui, ele funciona exatamente igual ao serviço de distribuição das notas de material, tá? Então, o SAP ele fica consumindo um serviço que a Focus fornece para nós, um serviço de consulta, semelhante ao que a Cefaz Nacional disponibiliza, aonde a cada 1 hora, por exemplo, o SAP vai consultar na base da Focus para verificar as notas fiscais que foram carregadas para o CNPJ do tomador do serviço, no caso, tá? Daí agora eu vou mostrar para vocês aqui na demonstração. Eu tenho um videozinho aqui. Ó, deixa eu ver se está aparecendo. Aí. Basicamente aqui é aqui que a nota fiscal integra, tá? Se você for ver aqui nesse cenário, você tem um processo que esse processo ele tem que ser Z. Ele vai ser Z tanto no GRC quanto no e-document lá, porque a SAP não está entregando de forma standard esse processo. Então, por conta disso, a gente tem que criar um processo para conseguir efetuar o fluxo de lançamento. Ele integra da mesma maneira que uma nota fiscal normal do GRC, tá? Aqui, essa chave de acesso que aparece é uma chave de acesso dummy, mas a gente consegue suprimir ela. Ela é só uma necessidade que a gente coloca só para facilitar o filtro no GRC, mas o cliente pode indicar se ele quer manter uma chave de acesso dummy ou não quer. O que vale mesmo é a numeração da nota fiscal aqui do lado, que é o que vale para serviço, né? Para quem já conhece o GRC, já entende a questão do fluxo de etapas que aparece aqui embaixo, né? Na parte de baixo do vídeo ali você pode ver que ele tem a etapa de verificação se a nota está cancelada. Nesse exemplo são 4 etapas, por quê? Porque nesse cenário que a gente implementou era somente receber o XML, achar o pedido de compra e efetuar a MIGO, tá? Não tinha MIGO nesse caso. Então por conta disso a gente acabou não tendo as etapas da MIGO aqui embaixo. Mas se você verificar aqui na parte de baixo do vídeo, você poderia agregar novas etapas, tá? Igual na nota de material ali, que você tem mais ou menos umas 15 etapas para o lançamento, tá? Eu vou passar uma por uma aqui para mostrar para vocês o fluxo do lançamento em si, tá? A primeira etapa é a verificação se a nota está cancelada, desde que a prefeitura forneça esse tipo de informação. Então, a gente depende que a prefeitura disponibilize o cancelamento para vocês. Então, prefeituras como São Paulo, a própria prefeitura de Joinville, que a gente tem um robô que faz a coleta, Rio de Janeiro, Brasília, tem algumas prefeituras que disponibilizam o serviço de cancelamento, então a gente consegue garantir que você não está lançando uma nota fiscal que foi cancelada pelo emitente, tá? E mesmo que ele cancele depois de você efetuar o lançamento, existe a possibilidade de você estornar essa nota fiscal. Então você recebe aqui no GRC, ele troca esse processo de nota fiscal para pedido normal para cancelamento de nota de serviço, indicando que você precisa estornar o processo. Exatamente como acontece para material, tá? E nesse caso ele caiu para atribuição do pedido, que é a próxima etapa, a nota não tinha sido cancelada, e o fluxo de atribuição do pedido é exatamente o mesmo que a gente já está acostumado para material, né? Como essa nota fiscal não veio com o pedido de compra descrito no texto da nota, a gente tem que buscar manualmente ali. Então eu indiquei manualmente como que tem que ser feito, só para mostrar para vocês. Se vocês podem ver aqui, do lado esquerdo tem o código da Lei Complementar 116, tá? No campo do material. E do lado aqui os pedidos de compra em aberto para esse fornecedor. A gente vai utilizar um deles para fazer o lançamento, tá? Vou selecionar, arrastar um pedido de compra para atribuir. Ele traz aqui para baixo, né? O número do pedido, a gente salva. De maneira bem, esse caso, a atribuição para serviço acaba sendo mais simples, né? Porque não tem tanta conversão de unidade de medida, o controle dos saldos é mais simples, tá? Veja ali embaixo que ele já passou a etapa de atribuição e agora está parado na etapa de simulação. Essa etapa de simulação é a etapa onde ele confronta os dados do XML do serviço com o pedido de compra, tá? Então, aqui que você tem um ponto específico para cada cliente que for implementar a solução, porque cada cliente valida os impostos de uma maneira diferente. Então, você pode utilizar Shoton Betax, você pode utilizar, por exemplo, os códigos de imposto do fornecedor em FI. Tem várias empresas que utilizam tabelas ES para fazer a validação e, nesse caso, a gente adequa a solução a cada cliente como
como é feita essa validação, tá? Se a gente abrir o logzinho aqui, o erro que deu foi indicando que o ISS 5% não estava previsto nessa transação, ou seja, para fins práticos é como se não houvesse exceção de 5% de CMS lá na Jutão Betax, tá? Para esse pedido de compra, tá? Nesse caso, a gente entrou no SAP lá e fez a correção do ISS, tá? Selecionamos o ISS, colocamos 5%, salvamos. Aqui ele está dentro do ECC mesmo, ou do S/4HANA, tá? E a gente vai vir aqui e vai reprocessar essa nota fiscal, executar o continuar processo, e isso vai fazer com que ele reprocesse a nota com aquela nova regra. Então, a gente vê que o status ficou verdinho, indicando que a nota fiscal foi lançada corretamente, tá? Aqui embaixo tem o número da Miro, né? Pode ver ali no logzinho que ele ficou tudo verde. O número da Miro foi gerada. E ali a gente vai consultar o documento como ele ficou. Vamos abrir o documento ali. Veja aqui que o montante total ele buscou do XML, né? O IVA também, o IVA de serviço. Se a gente for analisar ali a categoria de nota fiscal, também é uma categoria de serviço. E abrindo a nota fiscal, a gente vê aqui em cima que ele tem o flag de nota de serviço no cabeçalho, no item, né? Que é o que indica a presença do ISS. Aqui no campo do NCM, nesse caso aqui, o código de controle é a Lei Complementar 116, que ele utiliza para fazer a determinação dos dados, tá? Se vocês utilizarem a Jutão Betax para fazer o cálculo dos impostos, as condições dos impostos retidos vão aparecer dentro da nota fiscal. Tem muitas empresas que não fazem isso, então essa é uma questão facultativa, depende muito de como estão configurados os IVAs no processo de vocês, tá? É importante só vocês saberem que, independente se vocês usam Jutão Betax ou se vocês usam a retenção por FI, a solução funciona da mesma maneira. E abrindo o documento contábil, que é onde a gente consegue analisar as retenções, a gente vê aqui que ele já fez a retenção no momento da fatura do IR e do ISS, né? Então ele já deduziu do que iria para o contas a pagar. Esses dados aqui, lembrando, sempre em conformidade com o que estava no XML da nota. E ali em cima, na partida para o fornecedor, se eu abrir ela, a gente tem acesso aos dados do imposto retido no pagamento, que é aqui no caso o COFINS, o CSLL e o PIS, tá? Nesse caso aqui ele fez o PIS, COFINS e CSLL separado, né? São 3 condições, mas poderia ser unificado aqui nessa segunda linha, ela está zerada porque esse cliente acabou optando por não fazer o 465 de forma agrupada, tá? De maneira geral, esses dados aqui também são determinados a partir do XML, tá? E esse aqui encerra o fluxo, tá? Basicamente, os demais cenários são variações disso que eu apresentei para vocês. O que muda são a questão da prefeitura, muda a forma que a Focus vai capitanear o XML, muda os impostos incidentes, não incidentes, muda validações de preço, pedidos em aberto, enfim, N variações desses processos de recebimento, mas o principal é isso que eu apresentei para vocês. O processo em si não tem variação em relação a isso, tá? Então, do ponto de vista técnico, aqui a gente fez a demonstração utilizando o SAP GRC, lembrando que aqui poderia ser um cockpit no ECC, ou poderia ser também o próprio cockpit do eDocument. O mecanismo de lançamento é exatamente o mesmo, o resultado final é exatamente o mesmo, e a Focus apoia a gente aqui capitaneando os documentos de nota de serviço que forem carregados lá, seja via automático, robô, ou mesmo pelo portal que eles disponibilizam para os fornecedores ou para os colaboradores de vocês. Beleza, pessoal? Então, a apresentação técnica era isso, tá? Era para dar uma ideia para vocês das possibilidades que a gente oferece dentro do SAP. Agora eu abro para dúvidas ali e vocês podem mandar no chat ali as dúvidas que a gente vai respondendo as que vocês tiverem.